Irmãos, eu tenho hoje um motivo especial de gratidão antes da minha mensagem. Anotei aqui. Porque nós temos ocasionalmente transmitido o vídeo dos cultos. Os irmãos sabem disso, pelo Facebook. Nós queremos, depois que estivermos totalmente instalados lá embaixo, até melhorar um pouco mais esse trabalho nessa direção, né? Alguns dos irmãos conhecem esse assunto mais profundamente que eu, mas a transmissão com algumas câmeras pequenas, melhores e microfones, e transmissão pelo YouTube jogando para o Facebook. Dizem para mim que é muito melhor do que só pelo Facebook. Mas o que eu estou dizendo isso é porque, além de transmitir os vídeos às vezes, eu sempre posto o áudio das mensagens. E às vezes muitos irmãos que estão trabalhando durante o culto, ou irmãos que estão fora do culto por qualquer razão, escutam a mensagem depois. E o que é muito bom, é gratificante. Mas eu vi algumas estatísticas dessas gravações que eu tenho que compartilhar com os irmãos. As mensagens da igreja têm sido ouvidas com frequência na Flórida, no estado de Massachusetts, na Filadélfia, em Ohio, tudo isso nos Estados Unidos, e na Croácia. Na Croácia essa semana, eu fiquei impressionado. Você que está ouvindo da Croácia, Deus te abençoe. De outros países da América Latina e também em Belo Horizonte, e outras partes do Brasil, como Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins. É impressionante o quanto a gente pode fazer com o uso da tecnologia. E eu compartilho isso com os irmãos com o desejo que Deus continue a permitir que a gente continue a atuar nessa direção e assim levando a mensagem boa, a mensagem simples, porém intrinsecamente bíblica e que tem feito bem as nossas vidas. Queremos que faça bem a vida de outras pessoas também, não é verdade? Efésios 4. Esteja com a sua Bíblia aberta, porque hoje, diferente da forma como eu vim pregando desde fevereiro em Efésios, hoje eu quero, e eu não tenho mais do que 20 minutos hoje de manhã, então eu quero apenas ler o texto e ao longo do fluxo do texto fazer algumas observações, uma exposição tradicional no estilo Lloyd Jones, no estilo Spurgeon aí, seguindo as palavras do texto. E se eu não conseguir terminar esse texto hoje, certamente não conseguirei, volto a ele com os irmãos no domingo que vem de manhã. Irmãos, para mim foi um desafio começar a pregar na carta aos Efésios assim em seguida. Espero que esteja sendo uma bênção para os irmãos, crescimento no conhecimento da palavra, e a gente acaba descobrindo coisas preciosas de textos pelos quais a gente passava direto. Capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Essa expressão é verdade com relação à sua vida? Nós podemos falar que cada um de nós tem recebido a graça de Deus de diferentes formas. Você recebe a graça diariamente, você e quem não é convertido, recebe a graça que nós chamamos de graça geral. Que se manifesta a graça geral? Alimento, vestimento, cobertor, água para beber, sol, chuva, respiração, o uso de um corpo. Domingo passado à noite eu falei sobre a capacidade de enxergar. Você enxerga. Alguns têm um pouquinho mais de miopia, outros de astigmatismo, mas enxerga. Você olha para o rosto do Gabrielzinho e fala assim: gente, que garoto bonito. Você olha para as coisas e você é grato por aquilo que você enxerga. Você ouve o som agradável e a melodia não somente atinge o seu ouvido, mas o seu coração e produz em você sentimentos. E você se sente alegre ou comovido por uma música. Estas são, e há uma profundidade infinita, irmãos, nas considerações que nós podemos fazer sobre a graça geral de Deus. Mas devemos falar também que nós crentes convertidos, que fomos salvos por Deus, temos experimentado da graça específica, da graça da salvação, é dessa daqui, da qual Paulo está falando aqui. A graça foi concedida a cada um de nós. Você já recebeu a graça da salvação? Amém. Você olhou para Cristo de uma forma extraordinária, reconhecendo nele o maravilhoso Deus Salvador que nos ama, e você olhou para Cristo de forma transformadora quando entendeu que ele morreu pelos seus pecados, de maneira que em seu coração Jesus deixou de ser apenas um nome da história para ser o seu Jesus, o meu Jesus.
E nós temos a plena convicção e a alegria de que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Isso nos alimenta de esperança, isso faz bem para a nossa alma, para o nosso coração. Mas eu fico espantado, porque Paulo diz: a graça foi concedida não somente a nós de maneira geral, mas a cada um de nós. Uma igreja, nossa igreja, é uma colcha, não de retalhos, mas de milagres que Deus faz. A cada pessoa aqui presente, o Evangelho chegou de forma única. Você teve o seu encontro com Cristo. Você foi pessoalmente transformado por Cristo. Isso faz deste ambiente, desta comunidade, desta igreja, esta é a palavra bíblica, isso faz de nós um povo do Senhor. Família de Deus, que existe por causa de milagres de Deus e que busca e que alcança e que opera milagres de Deus. É por isso, irmãos, que os antigos crentes usavam uma expressão a respeito da fé que eu tenho usado nas minhas orações, na minha reflexão e tenho compartilhado com os irmãos. Eles chamavam a fé de a emancipação da mente. Na reunião do conselho quinta-feira eu falei isso. A fé é a emancipação da mente. O que é uma pessoa emancipada? O que é uma pessoa emancipada? Ela foi elevada de um estado de dependência, de um estado de limitação, de circunscrição, para um estado em que ela não está mais presa a essas limitações. Quando você tem menos de 18 anos, você está atrelado juridicamente a seus pais. Depois você se torna emancipado. A fé é a emancipação da mente. Deus liberta a nossa mente de olhar para as coisas deste mundo apenas de maneira chata, e aqui eu estou dizendo chata no sentido plano. Nós olhamos para ela apenas como coisas materiais, apenas como a nossa mente racional consegue perceber, e nós olhamos para ela de maneira... É chato mesmo, ser incrédulo é chato, porque você só consegue olhar para uma linha do mundo. Deus emancipa a nossa mente para contemplar aquilo que existe de maravilhoso, de sobrenatural, de soberano, de bonito, de tocante, de enternecedor, de poderoso, do agir de Deus entre nós. Nós somos, ou deveríamos ser, uma comunidade, uma igreja de mentes emancipadas, que contemplam as circunstâncias, mas também que Deus age acima delas, além delas. Deus tem poder sobre as pessoas, Deus tem poder sobre as dificuldades. Existe aquilo que é natural, e existe Deus que age acima, além e sobre todas estas coisas. Igreja, irmãos, uma igreja de Deus não é um lugar de incredulidade. Não deve ser um lugar em que nós desistimos das coisas do Senhor porque a nossa mente diz para nós que é tão difícil. Não, irmãos. Isso aqui existe por causa da fé. Para pregar a fé, para proclamar a fé, para fortalecer a fé de quem se reúne, e até para trazer à fé aquele que nela não está. Vamos nos reunir, pastor. Vamos nos reunir e avaliar a igreja. É muito bom fazer isso, mas é ruim quando fazemos de um ponto de vista incrédulo. Ah, pastor, esse negócio de sair sábado à tarde para entregar folheto, para entregar Bíblia, ninguém quer saber disso não. Aí eu fiz a conta, apesar do número pequeno de pessoas, e eu tenho que dizer isso não como repreensão, mas como convite a que os irmãos queiram estar presentes. Um número pequeno, às vezes 4, às vezes 6 pessoas, saindo no sábado de manhã, saindo no sábado à tarde. Apesar disso, nos meses de abril e de maio, nós distribuímos 504 Bíblias. Pasmem os irmãos. Fruto, irmãos, fruto nós sabemos que dá. Quero dizer aos irmãos que se olharmos apenas de um ponto de vista somente deste mundo, rapidamente a gente desiste das coisas do Senhor. Mas quando nós olhamos com a mente emancipada, elevada por Deus,
pela sua graça, para contemplar que o Senhor age entre nós, então nós nos dispomos para o serviço do Senhor, porque sabemos que é Deus quem age conosco, que é Deus quem age entre nós, que é Deus quem age por meio de nós. Se a sua visão fosse muito chata, permita usar essa expressão, se você olha para o mundo de maneira muito chata, a gente nunca vai acreditar na conversão de ninguém. Mas como nós cremos que o Evangelho fala ao coração das pessoas, nós nos dispomos e falamos de Cristo, e oramos pela salvação de pessoas, e trabalhamos pela salvação de pessoas, e o resultado, graças a Deus, nós vemos a salvação de pessoas acontecer. A graça foi concedida a cada um de nós. Você já foi transportado de um mundo chato para um mundo sobrenatural. Deus já semeou em seu coração tudo o que você precisa para viver a vida cristã. Eu já preguei aqui algumas vezes, se você pudesse orar mais, você oraria mais? Se você pudesse compreender melhor a Bíblia, você gostaria disso? Se você pudesse ganhar muitas pessoas para Jesus, você ganharia? Você já tem tudo o que precisa para isto. O Espírito Santo, 100% de Deus, habita em você. O que mais nós precisamos? Precisamos, talvez, nos apropriar de tudo que Deus nos tem dado. Executar, pôr em prática, agir. Deus coloca em nós tanto o querer, quanto o realizar. Prossigo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo... Está com a sua Bíblia aberta? Se não está, não foi uma hora boa para fechar. Efésios, capítulo 4. Segundo a medida do dom. A medida. Alguma Bíblia dos irmãos usa uma outra expressão? Eu fiquei encafifado com essa palavra. Sabe o que é ficar encafifado? Quando você fica mastigando aquele negócio várias vezes. Proporção, a gente correria o risco, a palavra medida é melhor. Nós correríamos o risco de achar que alguém tem mais da graça ou mais do Espírito Santo do que outros. A palavra aqui original, muito interessante para nós, porque tem relação com a nossa língua, é metron. O que é metro? Medida. Padrão. Algo que foi combinado entre as pessoas, viu, gente? Isso não existe na natureza. As pessoas se reuniram e combinaram, nós vamos definir aqui um negócio chamado metro. Partiram do pressuposto que a Terra tinha 360 graus. Isso é redonda, né? Dividiram aquilo por várias e várias e várias quantidades até chegarem ao que seria uma fração de grau, 1 metro. E a gente usa o metro para poder definir as coisas. Essa sala tem 15 metros por 5,5 de comprimento, de largura, 15 de comprimento. Usamos o metro. O metro de Deus, preste atenção nisso, o desígnio, a medida, a proporção tem a ver com algo que Deus planeja para você, no reino dele, desde que você é salvo. Você é salvo por Cristo, você acabou de me dizer que sim. Se salvo, entenda que Cristo não derramou seu sangue para adquirir pessoas com um vago, com um superficial interesse nele. Cristo derramou seu sangue para adquirir para si servos, que estejam postos e dispostos ao serviço do Senhor. Esta é a proporção, esta é a medida. Diz o texto que nós somos, vários textos da Bíblia, adquiridos, comprados. Tem muito a ver com o contexto em que essas coisas foram escritas. Porque era possível naquele tempo, e hoje não mais, graças a Deus, comprar uma pessoa. Quanto vale essa pessoa? Quanto vale alguém? Li, outro dia achei muito interessante, que no tempo em que havia a tragédia da escravidão no Brasil, um escravo era adquirido por algo que hoje valeria 30 a 35 mil reais. Você não imaginava que era tão caro, né? E ainda assim, o que é 35 mil reais para medir o valor de uma pessoa? Quem pode fazer uma pessoa? Somente Deus faz as pessoas. Cristo não nos comprou, diz a Bíblia, com ouro ou com prata, mas com sangue precioso.
Ele te comprou, meu irmão, Ele te comprou, minha irmã, para servi-lo. Nós bem sabemos que na Bíblia está a palavra servo, várias vezes, servo de Cristo. O cântico que nós dizemos, servir o Senhor com alegria, no Salmo 100. Mas a palavra pode ser extrapolada, ou na verdade trazida ao seu pleno sentido, quando nós dizemos que Cristo adquiriu aqueles que estão postos ao seu prazer, para executar a sua vontade. Esses são os servos. E esta foi a medida, a proporção da graça que Deus nos concedeu. Verso número 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando aqui da sua ascensão, depois de ter ressurgido, Jesus ficou 40 dias com os discípulos e depois subiu aos céus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Nós estávamos, irmãos, cativos de Satanás, presos, cirandados. Ele fazia de nós o que queria fazer. Mas quando nós chegamos à carta, cujo autor nós não sabemos, está escrito que os filhos têm participação comum de carne e sangue, e Jesus de carne e sangue participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Éramos, irmãos, éramos escravos. Cristo nos libertou. Mas o texto diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele nos conquistou para si, para o seu serviço, para a sua propriedade, para o exercício, para a execução da sua vontade. Na escola dominical é interessante, porque nós estávamos assistindo a aula lá, eu assisti a classe dos adultos hoje, a aula do irmão Natan, e nós observamos que a pessoa que não é crente, ela tem uma vasta opção de escolhas. Ela pode escolher qual pecado cometer. Ela pode escolher que tipo de pecado cometer e que tipo de pecador será. Mas ela não consegue escolher sair disso. Ela não consegue escolher um outro caminho. Ela pode escolher qual pecado cometer. Se vaidade, se ganância, se ambição e por aí vai. Gula. Mas ela não pode escolher não pecar. É pela graça de Deus, é pela salvação, irmãos, é pelo Espírito Santo que nós escolhemos, somos chamados a Cristo e temos condições de fazer escolhas nobres, escolhas santas, escolhas dignificadas, escolhas que honram o nome de Deus. E tudo isso, irmãos, manifesta a graça e concedeu dons, bem poderíamos dizer, concedeu graças aos homens. Nós vivemos um tempo de profunda apatia espiritual, de indiferença, em que as pessoas abertamente, publicamente, se orgulham de ser rebeldes contra Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas publicamente enchem o peito para zombar e escarnecer do nome do Senhor, misericórdia. O que nós, como igreja, devemos buscar neste tempo? É a resposta do profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Mas qual é a sua ideia de avivamento? Eu tenho medo de usar essa palavra às vezes, tenho que admitir aos irmãos, porque a palavra avivamento, uma das mais nobres, das mais dignas, das mais elevadas da Bíblia, na nossa cultura, na mentalidade evangélica do nosso tempo, significa barulho, confusão e bagunça. Cada um fazendo o que quer, cada um dando os gritos que quer, cada um fazendo do culto de Deus a expressão da sua imagem e sua própria semelhança. Eu vou ao culto que canta a música que eu gosto, eu vou ao culto que prega a mensagem que eu gosto, eu vou ao culto que faz aquilo que eu prefiro. Isso não é avivamento, minha gente, mas nem na mais remota distância. Um avivamento em que as pessoas perdem o respeito e a reverência para com Deus, não é avivamento. Um avivamento em que o evangelho é diluído em vez de pregado, não é avivamento, meus irmãos.
Um avivamento em que o culto se torna um espaço de esvaziamento psicológico das emoções acumuladas de cada um. Não é nem sequer culto, muito menos avivamento. Que avivamento? Eu ouvi uma mensagem outro dia tão interessante. Avivamento não é bagunça, barulho, nem confusão. Avivamento é você acordar domingo cedo para ir à igreja, porque o seu coração tem consciência da importância do nosso serviço ao Senhor. Avivamento. Avivamento é você pagar suas contas em dia. Coração desperto e zeloso com as coisas de Deus. Amar a sua esposa, amar o seu marido, avivamento. Importar-se com alguém que não é crente a ponto de lamentar a perdição daquela pessoa, avivamento. Compromisso com os interesses de Deus, irmãos e irmãs, avivamento profundo, espiritual e verdadeiro das nossas almas e do nosso coração, para nos apropriarmos daquilo que Cristo deu, concedeu dons aos homens, neste caso, não restrito a gênero, masculinos e femininos receberam dons de Deus, graças de Deus. Especificamente, irmãos, formas pelas quais o Espírito Santo nos habilita para o serviço do Senhor. E em 5 minutos eu vou pular alguns versículos, prometo voltar neles, e quero falar sobre 2 propósitos que o apóstolo Paulo fala que Cristo nos designou. Veja só, irmãos, verso 14. Veja que daí em diante ele fala sobre como a salvação constitui pessoas para o serviço de Deus na igreja. Apóstolos, que não os há mais, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tudo isso Deus tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a 3 coisas: unidade de fé, conhecimento de Cristo e a medida da estatura da plenitude de Cristo. O tempo não me permite considerar essas coisas, talvez domingo que vem. Mas há 2 das quais eu quero falar. Ele fala primeiro, irmãos, de que nós não devemos ser mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. A última vez que você esteve na China, eu tenho certeza que você foi passear na grande muralha da China. Não deu. Os irmãos indo a Hong Kong não vão aos cassinos, irmãos. Eu confio que os irmãos são crentes. Mas indo a Xangai, vão visitar aqueles prédios enormes. E alguém outro dia me perguntou assim: pastor, o senhor fala como se conhecesse esses lugares todos, né? Pois é. Os irmãos estiveram pela última vez na grande muralha da China e ficaram estupefatos. Ficaram emocionados com aquela construção. 21.196 quilômetros. Impressionante. 7.000 torres de vigia. A muralha tem quase 30 metros de altura, as torres têm mais de 40. A cada 3 quilômetros, uma torre. Eu aprendi essa semana, muito interessante, que ela foi construída de maneira quase indestrutível, porque o cimento deles misturava cal e arroz cozido, que soltava alguns químicos lá, dos quais eu não conheço, e o pessoal devia ir trabalhando e comendo. Misturava cal, areia e arroz cozido, uma massa quase indestrutível, imensa, gigante. A proteção do império foi atravessada 2 vezes. Não porque conseguiram derrubar a indestrutível muralha. A primeira vez porque o vigia estava dormindo. E a segunda vez porque o vigia foi corrompido. Toda essa grande muralha restava com toda a sua solidez e força nos ombros daqueles que vigiavam. Todo o grande evangelho de Deus, irmãos, todo o grande evangelho, a mensagem da salvação, a missão que Cristo nos deu para cumprir, repousa nos ombros de membros da igreja como eu e os irmãos.
O progresso do Evangelho é um resultado direto do seu progresso individual como crente. O progresso do Evangelho é um resultado do nosso progresso coletivo como igreja, como cristãos. Quando cada um de nós, irmãos, busca a Deus, quando nossa igreja busca a Deus, a obra do Senhor vai adiante e não é Satanás que consegue impedi-la. Mas se nós introduzimos na igreja carnalidade, música carnal, mensagem carnal, expediente carnal, amanhã nós vamos lamentar os crentes carnais que não sabem nem orar e nem ler a Bíblia. Nós hoje introduzimos a busca por sensações no culto e na vida cristã e amanhã vamos chorar, porque a geração seguinte será de gente guiada pelo seu próprio coração e não pelo Espírito Santo. Nós trocamos hoje a pregação pura da palavra de Deus e do Evangelho por uma palestra muito interessante sobre aquilo, ou por um vídeo muito tocante sobre determinado outro assunto. Alguém me diz assim, de vez em quando acontece: ah, pastor, eu não vim ao culto não, porque eu fui assistir o filme do apóstolo Paulo, foi muito bom também. Deve ter sido bom, mas não é igual ao culto de Deus não. Se o Evangelho precisasse de filme, Deus teria feito a cinematografia lá atrás. Ah, pastor, o filme é mais interessante que a pregação. Deve ser, mas a fé vem pelo ouvir. Lembremos-nos, irmãos, que toda a grande muralha da China repousava nos seus soldados. O Evangelho, a mensagem de Deus repousa, irmãos, nos nossos ombros e na maneira como nós também serviremos o Senhor. Há um segundo destaque que eu quero fazer antes de concluir. Verso 16... ele fala assim: de quem todo o corpo, bem ajustado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Para você levantar sua cabeça agora, que você vai fazer, e olhar para mim, vários músculos do seu corpo, viu? Vários músculos do seu corpo têm que trabalhar em conjunção, movendo o seu pescoço e os seus olhos. Para você se levantar daqui e ir ali, o seu corpo inteiro se move. É a justa cooperação de cada parte. Para a igreja de Deus fazer alguma coisa, as partes têm que cooperar com justiça. E a expressão que Paulo usa é fascinante: justa cooperação de cada parte. Um cristão que não coopera é alguém que pratica injustiça com os seus irmãos, com as suas irmãs e com a sua igreja. Não é favor, é justiça. Não é algo que a gente faz no nosso tempo livre, porque no livre é o entretenimento. É justo que todos trabalhemos na causa do Senhor. Essa expressão chamou muito a minha atenção. É justo. E é interessante que quando um falha, outro tem que suprir. E não raro nós vemos algumas ocasiões em que alguns trabalham muito e outros nada. Alguns ficam sobrecarregados e outros deitados eternamente em berço esplêndido. São as pessoas por quem nós oramos para que Deus lhes desperte o coração. Não quero repreender, não é uma mensagem de repreensão, é uma mensagem de instrução. O trabalho de cada um de nós é justo no Senhor. Eu acredito que todos os irmãos conhecem aquela ilustração que circula pela internet de um professor que levou para dentro da sala de aula um vidro grande e levou também vários embalagens, pacotes, sacos, baldes, qualquer coisa, recipientes, com várias outras coisas. E aí ele colocou aquele vidro ali grande e depois mostrou que ele trazia várias bolas de tênis grandes. E perguntou assim: essas bolas cabem dentro do vidro? Os alunos disseram: cabem. Então ele despejou e o vidro ficou cheio de bolas. E ele falou assim: e o vidro agora está cheio? E o pessoal falou: está cheio. Depois ele pegou várias bolinhas de gude e falou assim, e entornou, e as bolinhas de gude entraram no espaço ali entre as bolas de tênis e falou: e agora, está cheio? Ele falou: está cheio. Depois ele pegou areia e jogou a areia, e a areia foi ocupando ainda o espaço. Está cheio? Está cheio. Depois ele pegou água e jogou água ainda, e coube bastante água, e aí sim estava cheio.
Mas ele disse, essas coisas só acontecem se você colocar em ordem. Se colocar água primeiro, areia depois, cabe nada. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque existem coisas no reino de Deus que são muito importantes, outras nem tanto. Está com a agenda cheia de atividades da igreja. Que bom. Só será bom mesmo se der fruto no reino de Deus. Eu li o testemunho, eu fiquei muito impactado com esse testemunho de um homem que tinha feito tudo o que tinha para fazer numa igreja. Ele já tinha ocupado todos os cargos de diretoria, eletivos, professor de escola dominical, porteiro. Estou vendo uns apontando para os outros aí. Já tinha no seu currículo eclesiástico todas as atividades que existem dentro de uma igreja, mas nunca tinha sido instrumento de Deus para a salvação de uma pessoa sequer. Não, irmãos. Não, irmãos. Deus nos enviou com a missão primeira de cooperar pela salvação de pessoas no reino do Senhor. Me foi dado o privilégio, concluo assim, me foi dado o privilégio nesse ano de começar a fazer um curso com consentimento da liderança da igreja, minha querida esposa também, um curso na área de ministério pastoral, um curso de 4 anos, por um seminário teológico batista sediado em Londres, sediado numa igreja, uma igreja que você pode consultar a respeito dela na internet, ela se chama Tabernáculo Metropolitano. É a igreja batista mais antiga do mundo hoje em funcionamento. Ela começou sob a liderança de Benjamin Keach no ano de 1650. Ao longo da sua história de quase 400 anos, ela foi pastoreada por John Rippon. John Rippon, só para você saber, foi o homem que introduziu hinos nas igrejas, que antigamente só cantavam os salmos do Antigo Testamento. Depois por John Gill. John Gill foi o homem que escreveu um catatal de uns 28 volumes, o comentário histórico, teológico e pastoral de cada versículo da Bíblia. Ele pastoreou a igreja apenas por 63 anos. Depois foi pastoreado no século XIX por Charles Spurgeon, muito renomado, grande pregador do Evangelho. Mas em 1968, irmãos, essa igreja estava a ponto de fechar. E toda essa história e muito mais estava a ponto de virar apenas algo do passado. Havia um grupo de pouco mais de 20 pessoas assistindo os cultos. As ofertas do domingo não pagavam nem mesmo o combustível do aquecedor do templo no inverno. E a liderança da igreja disse, vamos ter que fechar. Isso aconteceu em 1968. Nós vamos ter que fechar. Um grupo de pessoas da igreja, senhorinhas, a mais nova tinha 70. Meninas. Decidiram bater o pé e falar assim, nós vamos orar. E nós vamos encontrar todo domingo à tarde para poder entregar folhetos e convidar pessoas para o culto. Irmãos, 2 anos depois aquela igreja teve condições de chamar um pastor, que está lá até hoje, é o meu principal professor lá, há 48 anos no ministério daquela igreja. E ele compartilhou, eu fiquei muito emocionado e impressionado com esse testemunho, que durante os primeiros anos do seu ministério pastoral, nem um sequer velório ele celebrou. Deus permitiu vida longa àqueles membros que lá estavam, para que continuassem operando, para que continuassem sustentando a causa, mas ele disse mais, para que continuassem a ver as suas orações serem respondidas. Londres é uma das cidades mais mundanas e apáticas espiritualmente do mundo. Você fica escandalizado com o assunto de aborto? Isso lá é normal há mais de 40 anos. Primeira cidade da Europa a eleger um prefeito de outra origem, ele é islâmico. Não há mais influência nenhuma praticamente do Evangelho naquela cidade. Muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas lá estão fechando. Essa igreja tem mais de 1.000 membros assistindo os cultos, tem um trabalho com crianças que envolve mais de 1.500 crianças no domingo, em 4 localidades diferentes, porque eles não têm espaço suficiente para isso. Sabe o que é isso, irmãos? Oração e trabalho cristão.
oração e serviço cristão. Ganhar almas, interceder, agir colocando os interesses de Deus como nossos interesses, submeter os nossos interesses, por assim dizer, aos interesses de Deus, é a justa cooperação de cada parte que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu oro, irmãos, para que Deus disponha o coração de cada um de nós com o mesmo sentimento, com a mesma disposição e com o mesmo fruto no reino de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.